precisamos falar de Galo. Segundo você, vem Um time, grande reforço. um time que tá oscilando demais na mão do Mohamed, que chegou a ficar por um fio, aí meteu 2 vitórias contra o Flamengo, sobreviveu, e agora pediu reforço. O Galo tá trazendo aí 4 jogadores, ao que parece, todos eles sem custo, Eu achei interessante isso. mas jogadores que são rodados, têm salários altos. E aí eu queria saber de você, você acha que esses caras podem ajudar o elenco do Atlético Mineiro? A gente tá falando de Allan Kardec, que praticamente já foi confirmado, foi anunciado. Já tinha contratado o Gemerson também, zagueiro, que já passou pelo Galo, passou recentemente pelo Corinthians. Foi mal no Corinthians. O Pavon tá por um tris para ser anunciado, porque aquele caso de fim de contrato com o Boca vai vir de graça. E agora tá se cogitando o Pedrinho. Ex-Corinthians, que não foi tão bem no Benfica, mas foi muito bem no Shakhtar, jogando mais como meia, camisa 10 ali. Você acha que esses 4 reforços, se vier, muda o patamar do Atlético Mineiro? Cara, eu acho que não muda, mas aí é o que a gente fala de técnico bom que melhora jogador mediano, né? Eu não tenho lá essas dúvidas se o Mohamed, nosso querido Mohamed, que é um baita personagem fora de campo, se ele é capaz de potencializar esses caras e fazer eles serem úteis ao elenco do Atlético. Assim, o Kardec, confesso que imagino que quem esteja acompanhando também... Kardec, vamos pontuar, ele tá 6 anos na China. Né? 6 anos na China, ele jogou uma média de 20 jogos por ano, cara. Isso no Brasil, entendeu? no futebol brasileiro... 20 jogos em 6 anos, cara. Nesse futebol brasileiro atual de correria, ele perdeu praticamente que o auge dele futebolístico é dos 27 aos 33, em termos de mentalidade. Quantos anos ele tá? 33. 33. Não é uma idade avançada. Não. Mas o Goulart tem 30. Ixi, anda em campo. Mas teve lesões, não. O Kardec acho que não teve tantas lesões. Não teve lesão. Teve uma grave, né? É um outro caso. Ele não jogou uma temporada, né? Então, é um jogador que quebrou a perna recentemente. Então, é uma dúvida, mas é um jogador que aqui a gente vai lembrar do Kardec, que jogou no Palmeiras, que jogou no Santos, que jogou no São Paulo. Não é mais aquele jogador no Vasco. Que surgiu no Vasco. É diferente. Então a gente não sabe o que esperar desse jogador. Mas que ele é um bom jogador, tem médias boas. Na última temporada, ele fez 18 jogos, que é muito pouco, mas fez 12 gols e deu 3 assistências. Então ele foi participativo em, cara, mais de quase 80% dos jogos, né? Isso é um dado bom. Mas é no futebol chinês, que é muito fraco. Então, é uma daquelas fundatações que você me deixa na questão de dúvida, porque é aquilo de qual foi o critério utilizado pela diretoria? Oportunidade de mercado, do cara vir de graça, mas houve uma avaliação desse jogador, de como ele estava fisicamente, de como foram os últimos anos dele lá e tal. A gente sabe que tem muito diretor que se aproveita para contratar quando o time não tá bem, né? Sem dúvida. Que aí isso acaba silenciando a torcida, acalmando, ainda mais depois de 2 vitórias sobre o Flamengo, enfim, que tem uma rivalidade muito grande com o Atlético. Mas, cara, assim, olhando os nomes, acho que não são reforços que vão mudar o Galo de patamar, até porque o Galo já é, ao lado do Palmeiras e do próprio Flamengo, um dos grandes times do futebol brasileiro hoje, por tudo que conquistou ano passado. Essa temporada, o trabalho do Turco tem muitos problemas, ele tá se acertando aí aos trancos e barrancos, mas acho que ainda é muito longe daquele Galo do Cuca. É um time muito irregular, cara. É um time que demora muito para entrar na intensidade do jogo. Defensivamente também tem muitos problemas. Defensivamente tá mais frágil do que estava ano passado, porque a marcação com o Cuca começava lá na frente, então a bola chegava estourada lá atrás e facilitava para a defesa. Eu não sei, cara. Eu não sei como que vai ser. Aí a gente tem o Gemerson, que é um jogador que tava fora também e que jogou muito mal. Muito mal. A lembrança que a gente tem do Gemerson é o Corinthians fazendo a menor questão de manter. A lembrança que eu tenho dele é os 4-0 pro Palmeiras no Allianz Parque. Ele acabando com o jogo, assim. Então. Pro lado do Corinthians, claro. Acabando no mau sentido. No mau sentido, exatamente. E, bom, a gente tem aí o Pavon, que eu não confesso que eu não tinha acompanhado. Tá muito mal no Boca. A torcida dos caras enlouquecido da vida com o jogador, falando que depois que ele voltou da Europa, não jogou absolutamente mais nada, né? É um jogador que é considerado... É um cara que surgiu em 2018, né, cara? Tem 4 anos aí e até lá, desde lá não se provou, né? A seleção argentina sempre ignorou o cara retumbantemente.
E eu acho que o melhor aí dessa sacola toda é o Pedrinho, cara. Que não tá confirmado ainda. Tá em negociação, parece que pode acontecer, mas é um jogador que, pra mim, tá em total ascensão na carreira, né? Tava jogando na Europa, um nível completamente... futebol ucraniano, beleza, mas ele joga no Champions League. Não se deu bem com o Jorge Jesus lá, né? Então. Joga no Champions League. E enfim, é um outro nível de liga. Então, é um cara que vem jovem, é mesmo o caso do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto é mais jogador, mas é jogador que sai de uma liga competitiva pra vir pra cá. Então, me parece que esse é um jogador que pode se encaixar mais, mas joga na posição aí do Nacho, o Zaratio, quando voltar. Entendeu? Vai jogar onde? Vai jogar mais aberto? E o Ademir? Tá jogando bem. Tá jogando bem. Entendeu? Mas são opções, né? O que eu fico com o pé atrás é que saiu recentemente agora o balanço. Balanço não. Balanço já saiu há bastante tempo, mas saiu a análise do balanço do ano fiscal de 2021 no Atlético Mineiro, feito na série aí do Globo Esporte pelo Rodrigo Capello, que tá fazendo todo mundo em ordem alfabética. Hoje eu, por exemplo, li do Flamengo. Tenho lido diariamente dos clubes, ele tem lançado umas 2, 3. Fez do Corinthians. Fez do Corinthians recentemente também. E o Atlético Mineiro, como vocês sabem, é o time que detém a maior dívida do Brasil, é 1,3 bi. E a ideia dos investimentos, desses empréstimos, né? Porque esses mecenas emprestaram dinheiro pro Galo para que eles investissem no futebol. Foi uma operação diferente, por exemplo, do que o Paulo Nobre fez no Palmeiras, que emprestou também dinheiro a juros praticamente zero ao Palmeiras, mas para pagar a dívida de curto prazo e acertar o time. Tornou o clube rentável para pagar ele, né? O Atlético Mineiro não, ele pegou essa grana e investiu no futebol. Com isso, o Atlético conseguiu ter a sua maior receita num ano na história, mais de 500 milhões, basicamente 500 milhões, com o crescimento esportivo, já que o Atlético foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, torneios que pagam bem e que pagam Chegou na semi da Libertadores. E hoje em dia a cota de televisão também é paga por ganho esportivo. Mas ficou no 0-0, porque o elenco do Galo, em termos de gastos por mês, aumentou. E isso fez com que as premiações fossem o suficientes para manter esse elenco, mas não pagaram R$1 de dívida. Ou seja, hoje eles estão devendo esses caras e não conseguiram pagar nada de dívida. Se a conta é essa, então temos um problema. Porque se o Galo não ganhar nada dessa temporada, e aí? E aí? Exatamente. É aí que a dívida aumenta ainda mais. Tá grande. Exato. E como não há hoje prognósticos para se pagar, é bem verdade que o torcedor do Atlético Mineiro vai me falar, mas e o shopping? O Atlético Mineiro possui um shopping que está em fase final de vender, que custa mais de 300 milhões de reais. E esse shopping serviria para bater dívidas. A gente sabe que com dinheiro na mão, o Rueda fez isso no Santos, por exemplo, em negociatas, né, de jogador e tal, com dinheiro na mão você consegue estender prazos, ter garantias, com credores que estão na porta ali para cobrar, e você também consegue, às vezes, renegociar dívidas, né? Às vezes com 300 milhões, você pode, se você for competente em negociação, você pode pagar 400, 450, até 500 milhões de dívidas. Mas ainda assim, mesmo famosa equacionar. Mas ainda assim, a gente tá falando que cairia de 1 bi 300 para 1 bi 900 milhões. Ainda é muita coisa para a receita que o Atlético Mineiro tem hoje, porque o Atlético Mineiro depende fundamentalmente de bons resultados. Vai ter que ganhar todo ano para a gente sabe também que tá surgindo a nova arena, MRV, que tende a aumentar os gastos, mas o torcedor não se iluda, porque mesmo a torcida do Galo sendo fanática, aumentando ali o Atlético já é o time que tem mais sócio no Brasil, mas não vai ser isso que vai sanar, porque se você pega hoje as contas, quando você vai olhar as finanças e tal, você vê que o principal bolo de grana que é movimentado no Brasil é com relação a direito de transmissão. O segundo é com relação a marketing, né? A marketing, patrocínio, essa coisa toda. Só o terceiro, ou melhor, o terceiro é venda de jogador. E só o quarto é bilheteria e só essas coisas. Então é uma parcela muito ínfima que dificilmente vai mudar o Galo de patamar, fazer com que ele seja saudável para pagar suas dívidas. O que se cogita é que o Galo está praticamente também em fase final de poder abrir uma SAF, e então esses mecenas que virarem donos do clube. Eles trocariam essa quantia que hoje o clube deve para eles de ações dessa SAF. É um processo que pode acontecer. É um caminho. É um caminho, porque daí o Galo praticamente se livraria dessas dívidas, porque teria um dono, né?
Não, porque se continuar nesse sistema aí, você força a trabalhar com o imponderável, que é o resultado. Sim. No futebol é algo que você não controla. Sem dúvida. Você pode investir, montar um time forte, um time com estrelas, mas você não vai garantir que você vai ganhar. Pode Exatamente. acontecer várias coisas nesse percalço. Sem E essa dúvida. temporada a gente tá vendo, né? A escolha do técnico talvez tenha sido equivocada, porque não é um cara que manteve o patamar do Cuca, que deixou esse mesmo Sim. elenco. Então, Sim. Então, assim, a situação do Atlético Mineiro ela é complexa. complexo. Cara. Eles tomaram uma decisão muito arriscada que rendeu um título brasileiro que o time não ganhava mais de 50 anos. A torcida ficou feliz pra caramba e não é à toa. Mas o futuro do Galo preocupa e eu acho que a gente vai ter 2 times SAF em Minas num breve espaço de tempo. É, Eu cara. acredito que isso vai acontecer. Eu acho que não há muita saída além disso pro Atlético Mineiro. Eu acho que vários clubes vão acabar aderindo a isso daí, cara. Sério. Entendeu? Eu tenho essa E aí, percepção. gente, a gente fala, não, aí fechou a SAF, é do clube, eles continuam investindo. Não é bem assim, não, tá? Porque daí é o tem dinheiro do exemplos cara. ruins, né? É o dinheiro do cara no bolso. O que ele pode fazer? Ah, gente, ó, preciso estar com muita dívida aqui. Eu vou vender o elenco todo pra pagar esses caras. O que o Ronaldo fez no Cruzeiro foi isso. Sim. É que o Ronaldo tinha pouca coisa pra vender, porque o time já tava deteriorado. O mais valoroso lá era o Entendeu? Fábio, né? Exato. Entendeu? Que era um Hoje ídolo, é uma associação sem fins lucrativos. Ah, a gente vai alongando prazo aqui, vai pagando juros. A cada semana surge uma notícia nova de um credor novo, de um empresário novo no Atlético Mineiro que ganhou uma ação para o Atlético pagar, bloqueando isso, bloqueando aquilo. Risco de E vai transfer ser ban assim. e tal, né? E vai ser assim. Vai continuar sendo assim, enquanto não der um jeito. Então, uma hora, a casa tende a cair. A não ser que o Atlético Mineiro ganhe um investimento ainda mais. Porque, assim, esse dinheiro que o Menin investiu, já investiu. Já comprou os caras, tá lá. Deve para ele. Mas para ele, lá na frente, querer dar um passo acima ou se manter, vai precisar de mais investimento. E quem que vai investir nisso sem garantia de que vai receber isso lá na frente? Né? É muito complicado. Pode facilmente virar uma bola de neve. Pode. Então, hoje a situação do Atlético, em termos financeiros, e o Capello deixa isso muito claro, é muito preocupante.